Também dentro do módulo de fundos de investimento, vamos abordar de forma breve o conceito de previdência privada. Creio que muita gente também já viu falar. Eu não vou me aprofundar muito a fundo, porque realmente ela envolve questões aí de imposto de renda, abatimento, dedução, que creio eu que não é o foco para iniciante. Obviamente, quem tiver um interesse, vale a pena sim estar aprofundando o estudo. Mas o foco, pelo menos aqui no curso, vai ser passar pelo menos os conceitos básicos e a diferença dela perante aos fundos de investimento. Então, hoje, a previdência privada tem a vantagem de não ter o Come-Cotes, diferente dos fundos de investimento, ela só tem a alíquota de imposto de renda sendo efetivada somente no ato do resgate. Tem a possibilidade de ter a conversão de renda na aposentadoria. Como o próprio nome já diz, a previdência privada é uma aplicação financeira semelhante aos fundos de investimento, mas com foco de retorno somente na aposentadoria. Você vai acumular um patrimônio durante a sua vida, para lá na aposentadoria você ter a possibilidade de resgatar como um todo esse patrimônio, como qualquer outra aplicação, ou, diferente das demais, você pode converter essa aplicação financeira em renda. É uma vantagem que somente a previdência privada proporciona ao investidor. Também tem a dedução da renda tributável. Hoje, existem duas formas de você investir em uma previdência privada. Seria através do PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e temos também o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Qual que é a diferença desses dois, de forma resumida? PGBL, você consegue usar o valor que você investiu durante o ano para abater da sua renda tributável que você vai declarar na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Vamos simplificar um pouquinho as coisas. Supondo que eu fiz uma aplicação financeira de R$ 1.000 por mês em um PGBL, ou seja, em um ano eu investi R$ 12.000 da minha renda em uma previdência privada do tipo PGBL. No ano seguinte, quando eu for fazer a minha declaração de ajuste anual de imposto de renda, eu vou usar esses R$ 12.000 que eu investi para reduzir esse valor da minha renda tributável total, porém em um limite máximo de 12%. Supondo que a minha renda tributável ela é de R$ 100.000 ao ano. Na teoria, eu deveria pagar, ou seja, reajustar na minha declaração de ajuste, essa renda tributável. Só que, se eu fiz um aporte em PGBL de 12.000, eu consigo diminuir esses 12.000 que eu aportei da minha renda tributável. Então, em resumo, a minha renda tributável não vai ser mais 100.000, vai ser somente 88.000. O meu imposto de renda vai incidir sobre um valor menor do que anteriormente, do que seria se eu não tivesse aplicado o valor em um PGBL. Entende? Então, é uma forma de você ter uma dedução da sua renda tributável. E vale destacar, claro que, ao mesmo tempo que você tem essa dedução da sua renda tributável, no PGBL você tem uma alíquota de imposto de renda cobrada sobre o valor total resgatado. Você tendo lucro ou você tendo prejuízo, você vai tributar sobre o valor total que você resgata. Então, se você resgatar 50.000, você vai tributar os 50.000. Resgatou 200.000, vai tributar sobre todo o valor. Então, é uma diferença que vale a pena você ter ciência disso antes de começar a aplicar. É recomendado pedir auxílio a um contador para ver se realmente vale a pena. Se esse imposto que você vai deixar de pagar, visto que você reduziu a sua renda tributável, é suficiente para pagar essa diferença de imposto que vai tributar sobre todo o valor no PGBL, entende? Por isso que eu até não quero me aprofundar, é um tema um pouquinho mais complexo, envolve conceitos aí de contabilidade, mas mais ou menos funciona dessa forma o PGBL. E o VGBL, por outro lado, ele é mais simples, ele é semelhante ao fundo de investimento. Ele não tem esse poder de abatimento de dedução fiscal, no caso de dedução da renda tributável, porém ele tem uma alíquota de imposto que vai incidir somente sobre o lucro, de forma semelhante aos fundos de investimento. O imposto de renda, vale citar, pode chegar a uma alíquota mínima de 10%. Tanto o PGBL como o VGBL, eles possuem duas formas de tributação. A tabela progressiva, que a gente chama, que vai tributar uma alíquota de 15% sobre o lucro no VGBL e sobre o valor total resgatado no PGBL. Lembra disso? Uma alíquota somente de 15%, podendo ser reajustada depois na declaração anual do imposto de renda. Mas também tem uma tabela regressiva, que é uma tabela que começa com uma alíquota bem mais alta, na casa dos 35% de imposto de renda para prazos menores que 2 anos,
Porém, essa alíquota ela pode chegar a apenas 10% num horizonte acima de 10 anos. Como o próprio nome já diz, é uma tabela regressiva ao longo do tempo. Permaneceu poucos anos, como é o caso de 2 anos, você irá tributar a alíquota máxima, que é 35% de imposto de renda. No caso de prazos mais longos, acima de 10 anos, essa alíquota pode chegar a taxas como 10% apenas de IR. No longo prazo, que é o objetivo da Previdência, né, visto que o intuito é acumular recursos para a aposentadoria, você tem a possibilidade de chegar a uma alíquota mínima de 10%, uma alíquota muito atrativa comparada às demais praticadas no mercado. E outra vantagem, hoje a previdência privada é a única que não sofre incidência do ITCMD. O ITCMD é um imposto pago na transmissão dos bens quando a pessoa vem a faltar. Por exemplo, seu João tem 500 mil reais aplicado no banco X, indiferente da aplicação. Quando o João vir a falecer, esse valor passa por inventário e ele é tributado pelo famoso ITCMD, que na maioria dos casos varia de 4 a 6% a depender do estado. Se o seu João tiver um imóvel, vai pagar ITCMD. Tiver uma aplicação financeira, vai pagar ITCMD. Então, supondo que, como exemplo, o seu João tenha 500 mil, 4% de 500 mil é 20 mil reais para os beneficiários do seu João, os seus filhos, a sua esposa, poder receber esse valor após o falecimento. Então, realmente, você paga imposto até para morrer. No caso da Previdência Privada, hoje é a única aplicação financeira que está livre de ITCMD. Caso o seu João, antes de falecer, transfira esses 500 mil para um plano de previdência, ele já vai cadastrar os beneficiários no ato da contratação do plano e quando acontecer o falecimento, os beneficiários podem receber esse valor somente deduzindo o imposto de renda, mas não paga nada de TCMD. Já fica livre dessa bocada que na maioria das demais aplicações ele irá pagar. A previdência privada, ela é muito boa, tem muitas vantagens perante os demais investimentos. Como eu citei, esse vídeo vai ser somente uma aula citando de previdência privada. Eu não quis me aprofundar muito nesse tema porque realmente quem está iniciando, eu vejo que não é o foco principal, mas quem tiver interesse, vale sim a pena muito buscar informações melhores, entender essa questão, entender essa diferenciação no PGBL, se você faz declaração de imposto de renda, conversar com o contador, sugerir essas propostas, porque eu tenho certeza que na maioria dos casos ela tem muitas vantagens que tendem a ser atrativas também para os investidores.